Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular uma mensagem, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 20ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo o projeto de lei substitutivo total do vereador Fernando Mendes sobre a obrigatoriedade de cultivo e consumo de ora pro nobis nas escolas de Campinas. Parlamentares também aprovam em análise inicial o projeto de lei do vereador Igor Diego, que autoriza o pagamento do cartão Nutrir Campinas em valor dobrado no mês de dezembro. O vereador Marcelo Silva solicita informações sobre possibilidade de instalação de portas giratórias com detecção de metais nas entradas das escolas municipais de Campinas. E pensando na segurança das crianças, vereador Carlinhos Camelô protocola projeto de lei que estabelece políticas públicas para a segurança escolar. E olha só, estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o vestibular da FATEC Campinas, que oferece educação superior pública, de pesquisa, de extensão. Então, sobre o dia que vai acontecer a prova do vestibular, as disciplinas, eu aciono a repórter Luana Galiza, que está na FATEC, no Jardim Santa Mônica, e tem as informações. Luana, seja bem-vinda e boa tarde. É isso mesmo, Gabriel. Boa tarde a todos de casa. As inscrições começaram ontem, mas elas vão se estender até o dia 2 de junho. Para você que tem um interesse, tem que fazer a inscrição na plataforma www.vestibularfatec.com.br. E nesse momento eu estou aqui ao lado do Jaime Ossada, ele é diretor aqui da faculdade e vai tirar dúvidas, a respeito do vestibular. Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma enorme satisfação estar aqui esclarecendo todas as dúvidas do nosso vestibular. Jaime, quais os cursos serão oferecidos aqui pela faculdade? Bom, a FATEC de Campinas oferta atualmente 3 cursos no período da manhã. Então, aquele trabalhador que sai da empresa de manhã e quer fazer um curso superior, nós temos 3, que são o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, é um curso voltado para a área da tecnologia da informação, ele sai um programador de computador, é algo que tem um grande mercado de trabalho. Temos, além disso, no período da manhã, o curso de Gestão Empresarial. Então, o aluno de gestão empresarial vai aprender todas as técnicas modernas de processos, melhoria dos processos na empresa, etc. E também o curso de processos químicos na manhã. Então, é um curso que ela aprende todos os processos químicos estando pronto para trabalhar em qualquer indústria química. No período da noite, nós temos o Gestão da Tecnologia da Informação, também um curso voltado para a área de TI, onde há grande demanda de profissionais, há uma carência desses profissionais no mercado de trabalho. Então, é um excelente curso. Temos, além disso, o curso de Gestão de Energia e Eficiência Energética. Esse é um curso que começou na cidade de Campinas, era um curso inédito no país. Hoje existem 2 FATECs que ofertam esse curso. É um curso para aprender tudo sobre energia,
como fazer a gestão da energia, como aprender sobre energia solar, eólica e outros tipos de energia que existem aí, né, as energias renováveis. Também temos o curso de processos químicos, igualmente da manhã, o aluno que optar pode fazer o vestibular por período noturno. E além disso, a partir deste semestre, nós estamos trazendo o curso de logística. Era um curso muito aguardado aqui pela população da região metropolitana de Campinas, e neste próximo vestibular ela já está no catálogo para formar aí também profissionais da área de logística, que tem uma grande demanda na nossa região. Quantos cursos eu posso escolher na hora da inscrição do vestibular? Você pode escolher, além do curso principal, uma segunda opção, que pode ser nesta FATEC ou em uma outra FATEC aqui da nossa região. Então você tem duas opções aí de escolha. A ficha de inscrição, o que as pessoas têm que prestar atenção na hora de se inscrever? Colocar os dados corretamente, nome completo, CPF, RG, o e-mail, porque hoje é tudo na modalidade eletrônica, então errar o e-mail, perde-se a comunicação com o candidato. Importante o número de celular para receber SMS ou até mesmo mensagens pelo WhatsApp. Para os candidatos com deficiência, tem algum documento a mais que precisa apresentar na hora da inscrição? Não, no momento da inscrição, ele só assinala que possui deficiência. Nós vamos estar recebendo aqui em salas especiais. Caso necessite de cuidador, né, o candidato ele descreve o tipo de deficiência que ele tem. Então, vamos supor que ele seja surdo. Então, o Centro Paula Souza irá providenciar um intérprete de Libras para auxiliar, né, para fazer o vestibular. Candidato transgênero. Não há problema nenhum. No momento da ficha de inscrição, ela coloca o nome social que vai utilizar, né? Nós somos aqui uma faculdade que não há discriminação para nada. Então essa pessoa entra na ficha de inscrição, coloca o nome social. É bem simples o processo. A prova, no dia da prova, quantas questões? São 54 questões, né, de vários assuntos. Então nós temos aí de conhecimentos específicos, de física, de raciocínio lógico, matemática, português e além de uma redação. Então são 54 questões que podem ser realizadas num período máximo de 5 horas. Então dá para fazer bem tranquila essa prova e será aprovado e estudar conosco. Qual o período da prova que vai ser realizada? A data, né, de realização da prova vai ser no dia 25 de junho. É um domingo e começa aí por volta das 13 horas, mas é sempre bom chegar antes, né? E com duração de 5 horas. No dia da prova, o aluno pode trazer o quê? Que tipo de alimento? Bom, o principal é trazer uma caneta preta para preencher as questões, né? Tem que ser caneta preta porque ela é feita em uma leitura eletrônica. Além disso, o candidato pode estar trazendo água, um isotônico, além de alimentos como barras de chocolate, proteínas ou até mesmo frutas, não há problema nenhum. É lógico que você vai vir aqui e não vai trazer um marmitex, por exemplo, mas esses tipos de alimentos são permitidos. Passei na prova, virei aluno aqui da FATEC. O que eu vou encontrar aqui dentro da instituição? Bom, você vai encontrar a melhor faculdade pública, né? É importante ressaltar que a FATEC é pública, gratuita, você não paga nenhuma mensalidade. Então, você passou no vestibular. Além de receber a nossa calorosa boas-vindas, vocês vão ter acesso a laboratórios de informática, laboratórios de química, laboratórios de eletricidade, salas de aula com multimídia. Nós temos TVs em todas as salas de aula, uma equipe super talentosa. A FATEC de Campinas possui as melhores notas no ENAD na área de desenvolvimento de sistemas e tecnologia da informação. A nossa nota é a mais alta de Campinas. Além disso, nossos professores
80 a 90% são formados por mestres e doutores. Então, assim, vocês vão encontrar uma grande faculdade. Após se formarem, vão ter direito a acesso a mestrado, doutorado, como qualquer curso normal que vocês fizerem por aí. E aqui, como conversamos anteriormente, o aluno já sai empregado, né? Exato. A empregabilidade da FATEC é muito alta. Para se ter uma ideia, o aluno já no primeiro semestre já consegue estágios remunerados, o que é muito importante, porque nós atendemos principalmente uma classe mais carente, e isso ajuda já a custear os estudos, pagar o transporte e tudo mais, e até ajudar a família. Muito obrigada, Jaime. Nada à disposição. Gente, não vamos perder a oportunidade e mais uma vez lembrando, para você que estiver interessado em estudar aqui com toda essa infraestrutura, o endereço do site é www.vestibularfatec.com.br. Muito obrigada e é com você, Gabriel. Nós aqui agradecemos, Luana Galiza, por todas as informações. Realmente, hein? Ótima oportunidade. Inscrições abertas, então, para este vestibular. Agradeço também a disponibilidade do tempo e todas as informações do Jaime aí, que é professor e diretor da FATEC aqui de Campinas. Meio-dia mais 24 minutos, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, é só o primeiro aqui no nosso telejornal. Hoje tem muitos assuntos para a gente poder abordar, mas logo depois do intervalo tem entrevista ao vivo com uma professora da Unicamp para falar sobre a suspensão do novo ensino médio. Será que é uma decisão acertada, necessária, mudanças na educação do nosso país? Rápido, quer participar? Tem alguma dúvida sobre essa suspensão do novo ensino médio, sobre educação? Já manda para a gente, 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, pode ir encaminhando o seu questionamento, que eu repasso para a Nora, professora da Unicamp, que eu vou conversar ao vivo depois do intervalo. Tem ainda as notícias aqui da metrópole de Campinas, as notícias do Legislativo, previsão do tempo. Será que tem chuva chegando? Já, depois do intervalo. Meio-dia mais 28 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, esta semana o governo Lula completou os primeiros 100 dias. E um tema tem gerado muita discussão e debates. O novo ensino médio, que foi criado em 2017 e passou a valer em 2022. A portaria publicada no dia 5 de abril prevê a suspensão do calendário por 60 dias. No dia 25 de abril, vai acontecer uma audiência pública no Senado, na Comissão de Educação, sobre o assunto. Agora, de que maneira o meio educacional enxerga o novo ensino médio? O que significa a revogação da reforma? Tem efeitos no Enem? Como ficam, então, as redes de ensino públicas, privadas? E as famílias e os estudantes, eles precisam ser ouvidos? Bom, para nos ajudar nestas questões, esclarecer muitos pontos, eu converso agora com a Nora Klausic, ela que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp. Nora, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, e de que maneira você acompanhou essa suspensão por 60 dias. Seja bem-vinda e boa tarde. Bom, boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe da TV Câmara de Campinas por me dar esta oportunidade de conversar com vocês sobre um tema tão caro para toda a população brasileira.
Bom, como eu tenho acompanhado, eu diria como nós temos acompanhado, é importante esta suspensão, no tanto, ela não resolve o problema. Nós partimos do princípio que é necessária a revogação da reforma do ensino médio. Esta ideia, esta proposta da suspensão foi uma das questões que a gente colocou e de qualquer maneira, ela é relativa, porque alguns estados, como o estado da Bahia, concordou, e outros estados, como o estado de São Paulo, não concordou e continua com o mesmo cronograma previsto, sem nenhuma suspensão. Inclusive, tem provas agora, a semana próxima, para avaliar o andamento da reforma. E isso é um problema grave. Então, um estado ter aceito, ter suspenso, e o outro continua com este calendário. Você vê isso uma disparidade e um problema que precisa ser corrigido? Não, corrigido não tem como. Isto tem a ver com que os últimos responsáveis pela reforma do ensino médio são os estados. Esta é uma lei, digamos, a lei que dá origem à reforma do ensino médio, que foi aprovada em 2016 como medida provisória do governo Temer, a primeira vez na história do Brasil que um tema vinculado à educação ele é aprovado por medida provisória, porque medidas provisórias se aprovam em situações de grande crise, pode ser ambiental, política, de algum tipo, né? Não é o caso de uma reforma educacional que precisa, pelo contrário, um grande debate. A tua pergunta sobre se isso é um problema, essa diria que é uma realidade. Os estados no Brasil são muito díspares em todo sentido. No sentido de propostas educacionais, são diferentes nas suas condições de implementação de uma reforma. São Paulo, só para te dar um exemplo, São Paulo começou a reforma em 2019. Você acabou de dizer na apresentação, o que está correto, que estava previsto para começar em 2022, por esse cronograma definido pelo governo federal naquele momento. No entanto, São Paulo já tinha começado em 2019, em plena pandemia. Isso significa que quando os alunos voltaram depois da pandemia, aqueles que tinham começado antes se encontraram com uma reforma que não entendiam direito, porque durante a pandemia tinha acontecido de forma bastante desorganizada. E os que nunca tinham ido ainda para a escola se encontraram com um novo ensino médio que não era aquele que eles tinham contado que eles iam fazer. Então, olha a confusão que é, né? Com cada estado fazendo da sua maneira, alguns aderindo em um ano, outros respeitando o ano que havia sido programado para 2022, para a gente poder entender, então, o que está acontecendo na educação do nosso país. A gente vai abordar mais sobre este assunto em relação à educação pública e também educação privada. Agora, Nora, para quem está nos acompanhando, não está tão familiarizado assim, quais foram as mudanças nesta lei que foi aprovada lá em 2017? Ela previa, por exemplo, aumento da carga horária, era uma nova grade curricular, é um ensino mais voltado para a formação profissional. O que é esse novo ensino médio? Bom, esse novo ensino, esse chamado novo ensino médio, que tem várias questões que, na verdade, voltamos atrás, voltamos no tempo, ele começou a ser debatido no Congresso Nacional em 2022, em 2012, desculpem. Em 2012, ele foi debatido, não muito, no âmbito da sociedade, ele foi debatido ao interior de uma comissão parlamentar e não foi levado para votação pela resistência da sociedade e da comunidade científica. Em 2016, como acabei de dizer, foi aprovada quase igual
por una medida provisoria de un gobierno autoritario que fue un gobierno Temer, após uma condição histórica bastante favorável, que foi o impeachment, posterior ao impeachment, que não havia um clima nem possibilidade de um debate. Em 2017, ele é aprovado com um conjunto como lei, como um conjunto de medidas de audiências públicas bastante pequeno, com uma forte representação do empresariado e também com uma pequena representação da academia e dos movimentos sociais nas audiências públicas. Esta reforma do ensino médio, que se origina através da lei, e por isso ela é nacional, é uma reforma de concepção da educação. E isto é muito importante colocar, porque no debate está se levantando por parte de alguns setores que podem se corrigir alguns problemas de implementação. E não é um problema de implementação, é um problema de concepção de educação e de educação básica. Os problemas que estamos vendo de implementação, eles são decorrentes do problema de concepção. Então, se não mudamos a concepção que nós temos de educação para 85% de nossa população de ensino médio, que é aquela que está na escola pública, nós não vamos resolver nunca os problemas de implementação, ainda que se queira fazer alguns arranjos. Indo diretamente à tua pergunta. A primeira, ela não é só uma reforma curricular, ainda que ela tem também se colocado como uma reforma curricular. Por quê? Ela tomou bastante força, desculpe, a reforma curricular, porque ela propõe o que é chamado, pelos alguns ideólogos da reforma, uma nova arquitetura do ensino médio, ou seja, um novo formato do ensino médio, uma nova organização do ensino médio. Essa nova organização passa a ter, o ensino médio de 3 anos, passa a ter dois elementos importantes. Uma, a extensão da carga horária, de 2.400 horas, como era até agora, para 3.000 horas, e, por outro lado, uma separação em 2 partes. Uma parte de formação geral, baseada nas bases nacionais comuns curriculares, que, por lei, ela pode só ocupar o até 1.800 horas, e eu quero ressaltar esse até, porque em lei, essas pequenas palavras, elas são muito importantes. E, por outro lado, o resto, ou seja, as 1.200 horas, no mínimo as 1.200 horas, estariam alocados para itinerário formativo, ou chamado parte diversificada do currículo. Essa parte diversificada já teria diferentes itinerários possíveis para o aluno cursar. Outras questões fundamentais que estão na lei são a ampliação das possibilidades do uso de educação à distância no ensino médio diurno e noturno. Eu quero enfatizar que estou falando de ensino regular. O ensino médio diurno passou a estar autorizado a utilizar o 20% de sua carga horária do currículo, não de atividades extracurriculares, do currículo. 20% à distância. E no noturno, 40% à distância. Outra questão importante que a reforma, que consta na reforma como mudança, é as condições de trabalho docente. A lei fala de um termo que não existia até agora, que é
profissional de notório saber. Não está explicado em lugar nenhum o que é esse notório saber, mas ele abre a possibilidade de que alguém possa ser professor no ensino médio sem ter as credenciais que lhe permitem ser professor no ensino médio. E, por último, mais duas, uma outra questão importante é que não só abre possibilidades, sino que explicita a possibilidade das escolas e dos estados de realizar parcerias com entidades privadas para poder dar conta dessa reforma. E agora sim, por último, uma dimensão extremadamente afetada negativamente é a formação técnico-profissional. A formação técnico-profissional é um ponto de debate e de conflito e de tensão desde a década de 40 no Brasil. Qual é o ponto de tensão, de debate nesse aspecto? Tem que ser duas formações distintas. Uma formação técnico-profissional pragmática, tecnocrática, sem formação geral, sem formação científica, e a outra, uma formação humanística, científica, geral, para os outros que não fazem formação técnico-profissional, ou que a nossa posição a formação técnico-profissional requer necessariamente uma formação integral do sujeito para poder se desenvolver não só no mercado de trabalho de uma forma prática, senão também para poder ter uma formação que lhe permita ter acesso à compreensão, à cultura e à ciência do país. Esta reforma separa novamente a formação geral da formação técnico-profissional. Por quê? Porque coloca a formação técnico-profissional como uma das opções formativas. E nessa formação técnico-profissional não há formação científica ou geral. Além disso, esse itinerário formativo, ele de formação técnico-profissional, passa a ter só 1.200 horas. E, além do mais, ele permite, a própria lei, que ele seja montado através de diferentes pequenos cursos de qualificação, com certificação intermediária. Ou seja, há uma precarização da formação técnico-profissional extremamente séria quando pensamos que nosso público, nosso alunado, nossos estudantes do ensino médio são filhos de trabalhadores. Explicação importantíssima da Nora sobre este novo ensino médio e os problemas que estão expostos e colocados para a gente tentar resolver e debater também como sociedade, além do meio acadêmico e de educação. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, quer participar? Mande para a gente a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp, DDD 19 97829 3776. Estamos ao vivo também pelo YouTube, no chat, estou com o chat aberto aqui, pode mandar sua participação que eu repasso aqui para a Nora. Nora, nessa sua resposta me surgiram várias perguntas aí sobre o ensino médio, então eu vou encaixar agora. Sobre os itinerários formativos que você citou, a proposta era que eles tomariam aí 40% da carga horária de todo o ensino médio e os estudantes, eles escolheriam estudar dentre 5 opções. Eram linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e ciências aplicadas e o ensino técnico. O meu questionamento é,
As escolas brasileiras, em especial da rede pública, oferecem ou ofereciam todas as possibilidades? Havia uma diferença entre uma escola e outra dentro do município ou até mesmo entre um estado e outro? Bom, as escolas ofereciam o que você está colocando como opções formativas, na verdade, são as áreas de conhecimento que precisam estar presentes nas opções formativas. Quantas opções formativas definidas por cada estado são diferentes? No Brasil, em São Paulo, temos 12 opções formativas, definidas pelo estado. Por quê? Porque o estado de São Paulo definiu 5 opções formativas, respeitando as áreas que você colocou, e também definiu outras opções formativas, integrando 2 áreas, por exemplo, matemáticas e humanas, e por aí vai. E aí chegamos a um leque de 12 opções formativas, ou como gostam de se dizer, um cardápio de 12 opções formativas. Até a reforma, não havia opções formativas. O que havia eram essas áreas, desculpem, já existiam. Essas áreas estavam contempladas no currículo. Ou seja, a disciplina das 2.400 horas que compunha todo o ensino médio estava organizado nessas áreas. Só que elas eram oferecidas em 2.400 horas. Tá? A partir da reforma, nós temos essas áreas contempladas na Base Nacional Comum e como eixos organizadores dos itinerários formativos. E aí eu quero colocar 2 questões que você pergunta. Primeiro, não é uma escolha. Isso foi a propaganda muito divulgada pela mídia do governo Temer, naquele momento, de que o argumento e o motivo da reforma era de que os alunos estavam pouco motivados para estudar e por isso evadiam da escola e por aí vai, e que não aprendiam o suficiente e que teríamos que dizer para eles, oferecer para eles uma possibilidade deles escolherem o que eles querem saber. Isso não é verdade. Isso é realmente uma falácia, por vários motivos. Porque esta reforma, o grande problema desta reforma, e por isso considero que é um problema de concepção, é que faz a reforma sem olhar para as escolas reais, nem para os alunos reais. Ou seja, para nossas escolas e para nossos estudantes. É uma reforma pensada, e utilizando uma imagem da internet, pensada nas nuvens. Quando a gente vai para as escolas, e isso está escrito na lei, os itinerários formativos serão definidos quais se implementam nas escolas, levando em conta as condições materiais e os recursos humanos das escolas. Nossas escolas do Brasil não têm nem as condições materiais, nem os recursos humanos para oferecer estes itinerários na complexidade que eles merecem. Por isso, isso também afetou enormemente as condições de trabalho dos professores, que professor de matemática tem que ensinar qualquer outra coisa, que não tem nada a ver com matemática. Estou dando o exemplo de matemáticas ou qualquer outra. Por quê? Porque não tem recursos humanos, inclusive, para componentes, porque são chamados de componentes e não de disciplina, nos itinerários formativos, porque de fato não são disciplinas, são temas, por exemplo, que não estão vinculados às suas disciplinas. Tem que inventar.
tem que criar. Tudo bem, mas para isso precisa de formação e de condições de trabalho boas. Recursos materiais, laboratórios, internet. Escolas que não têm acesso à internet. Ou tem formalmente, mas não chega. Em São Paulo, tem momentos, porque está todo digitalizado, tem um aplicativo bastante complexo, pelo qual os professores e os alunos se comunicam entre eles e se comunicam com a secretaria através desse aplicativo. Tem momentos em que cai. E não são poucos os momentos. Então, a possibilidade de escolha dos itinerários formativos é uma falácia. Nós temos municípios em São Paulo, e eu vou dar mais exemplos de São Paulo, até porque a TV Câmara é de Campinas, e também porque nós estamos acompanhando um grupo de pesquisa de maneira bastante contínua, desde o início da reforma em São Paulo. Em São Paulo, nós temos municípios com uma escola. Onde está a escolha do sujeito? Onde está a escolha do aluno? Quando tem mais em outras cidades grandes de São Paulo, tem e as escolas, no máximo, tem a maioria delas dois itinerários formativos. A maioria. Outros têm até 3, não mais do que isso. Porém, se por algum motivo a maioria dos alunos vão para um itinerário, e aí eu vou explicar como é que eles, aspas, escolhem, e a outra turma do outro itinerário fica com 5 alunos ou com 10 alunos, a escola não pode oferecer isso. Não tem condições objetivas para oferecer isso. Então, esses 5 alunos têm que passar para onde estão os outros 40. Então, está vendo como a dinâmica real, pelas condições materiais e humanas das escolas, essa invenção dos itinerários é uma falácia. Se você me permite, porque eu falei rápido, vou explicar como as escolas chegam a definir os itinerários. São 3 dimensões. E no caso de São Paulo, cada estado é diferente, então também é muito difícil acompanhar o Brasil como um todo neste momento. E no caso de São Paulo, o aluno, final de maio, tem que preencher um formulário enviado pela SEDUC, dizendo primeira prioridade, segunda e terceira, desejo de itinerário. Isso vai para a SEDUC, para a Secretaria de Educação. Isso se organiza de forma estatística por escola, e esse material volta para a escola. A escola, então, fica sabendo que percentagem de alunos gostariam de um itinerário ou de outro. Aí, junto com as condições materiais da escola e as condições humanas da escola, a escola define seu itinerário. Muitas vezes é o terceiro itinerário escolhido pelos alunos. Ou tem este problema, a maioria, entre aspas, 60%, 70%, escolhe um. E os outros 30%, será que a escola tem condições de oferecer um itinerário para 30 alunos? Ou para 20? A outra questão importantíssima, quando eu digo que não se leva em conta a característica de nossa juventude, e mais ainda, a característica das juventudes que temos no Brasil, quais são as motivações reais desses alunos, quais são as necessidades, quais são as vivências no momento que estão na escola, se expressam, sim, na lei não são levadas em conta,
mas se expressam, sim, na hora de eles terem que escolher o itinerário formativo. Primeiro, eles não entram na internet para responder esse formulário. Sim. Não estão nem aí com isso. Chega um momento em que a escola está obrigada a que 80% dos alunos, pelo menos, tenham enviado essa resposta para a SEDUC. Ou seja, a escola passa a ser responsável por essa atitude. Aí a escola começa a insistir para os alunos, por favor, responda. E o que a gente tem visto? As escolas, quando já o limite de data chega, chamam os alunos, vão para o laboratório de internet, para as escolas que têm. E no São Paulo, mais ou menos, as escolas têm laboratórios. Um pouco mais, um pouco menos computadores, mas tem. E falam para eles, bom, agora vocês vão escolher. Estão aqui todos para escolher. O que a gente tem escutado dos professores que acompanharam esse processo, que acompanham esse processo nos anos anteriores, é que os alunos respondem, professora, eu não sei o que eu quero. Professora, não, então, mas pensa o que você vai querer ser no futuro. Professora, eu não sei se eu quero ser professor de educação física ou sei lá, aeromoça. São duas coisas radicalmente diferentes. O que acaba acontecendo? Os estudantes escolhem para poder continuar a estar juntos com seus amigos. Esse é o critério maioritário da escolha dos estudantes. E eu quero destacar aqui que isso é muito legítimo, porque a identidade com seus pares, a experiência com seus pares, as relações humanas entre os jovens, é o principal, é a dimensão, é o elemento principal dessa faixa etária. Isso, né? Não sei se eu respondi. Respondeu, não. Teoria e prática bem diferentes, né? De acordo com essa sua análise, falta essa aproximação, né, da realidade dos jovens que nós temos no nosso país. Agora, Nora, o novo ensino médio, ele falava em permanência dos estudantes em sala de aula, que aumentará de 4 para 5 horas ao dia, e com o aumento das escolas em tempo integral, o MEC quer ampliar a carga horária para 7 horas no futuro. A minha pergunta é, mais tempo em sala de aula é algo positivo? Quanto mais tempo, mais aprendizado? Em São Paulo, eles não estão mais tempo em sala de aula. E eu vou explicar por quê. São Paulo fez uma redução de 5 minutos. Bom, primeira coisa, para que todo mundo que está assistindo entenda, a hora-aula sempre foi, ou sempre, de muito tempo para cá, de 50 minutos. Quando a gente fala hora-aula, não são 60, são 50. Tá? São Paulo, porque 60 se cumpre com intervalo, com outras atividades que tem na escola. A hora-aula, São Paulo reduziu 5 minutos de cada hora-aula. Ou seja, a hora-aula em São Paulo, neste momento, em lugar de 50 minutos, é de 45 minutos. Se você soma 5 minutos a cada hora-aula e extiende uns 20 minutos a mais, você consegue chegar a 5 horas aula por dia. Mas não houve aumento da carga horária. Houve redução da hora-aula. Houve aumento da quantidade de disciplinas que se ensinam no dia, no período regular. Estou falando das regulares. Então, essa é a primeira questão importante. E é muito sério, é muito grave, porque vinha se estudando, tem experiências interessantes
de que já 50 minutos era um tempo muito reduzido para fazer um trabalho mais aprofundado com os alunos. Poder implementar metodologias mais sofisticadas, trabalhos em grupo, e etc. Era um tempo muito curto. Você tem que pensar que o aluno entra na sala, se senta, tem toda uma quantidade, né, de momentos que não são exatamente o processo de ensino. E agora se reduziu mais ainda. Por outro lado, tua outra pergunta é sobre o PEI, ou seja, escolas integrais. As escolas integrais, antes desta reforma, já existiam. São Paulo estava em um processo de expansão bastante... não era muito grande, ele estava expandindo devagar, para chamar de algum jeito, né? Eu acho que até era muito bom isso. E o PEI tinha 9 horas. Era muito complicado, porque com essas 9 horas, os alunos realmente estavam muito cansados quando saíam da escola. Mas tudo bem. Isso não é a reforma. Tá? É outra discussão. Com a reforma e uma forte indução de expansão dos PEI, das escolas integrais, se cria este outro formato que você coloca, que é de 7 horas. Com 2 problemas seríssimos, ou mais. Se encaixa o que se dava em 9 horas em 7. Segundo, estas escolas de 7 horas que respondem a nenhum critério pedagógico, respondem, de novo, à falta de condições, neste caso, da rede de São Paulo, ou seja, não tem escola suficiente para que elas se transformem em PEI de 9 horas, porque aí seria uma só escola. Com as 7 horas, o que se faz em São Paulo? Tem uma escola que vai das 7 da manhã às 2 da tarde. E outra escola que vai das 2 da tarde às 9 da noite. Voltamos ao problema de quem são nossos alunos, nossos jovens reais que estão na escola. A percentagem de alunos trabalhadores é muito alta, ou que buscam trabalho. Essa é outra discussão. Com estas PEI de 7 horas, eles não podem trabalhar nem de manhã, nem de tarde, com estes horários. Porque se saem da escola às 2 da tarde, como vão entrar ao trabalho? Além do mais, adolescentes de 15 anos, os que vão à tarde, voltam às suas casas a quase 10 da noite. Quando eles não escolheram, nem suas famílias, que eles estudem de noite, ou no noturno. O que a gente está vendo em 2 distritos, em Campinas e em São Roque, especificamente, e também temos dialogado com pesquisadores de outros estados, é que os alunos saem da escola. Essa escola era regular, vira PEI de 7 horas, o aluno sai da escola. E o que estão fazendo as diretorias de ensino, desesperadas com essa situação, é voltar a abrir escolas noturnas. Ou seja, esse aluno que podia ir a uma escola regular de 5 horas, porque trabalhava em um contraturno, agora está obrigado a ir à escola noturna, que todos nós sabemos que não é o melhor pedagogicamente para um jovem de 15 a 17 ou 18 anos, estudar à noite. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas no caso do regular não há uma expansão, então não podemos, os alunos não permanecem mais tempo.
E no caso do PEI, tem trazido dessa forma das 7 horas transtornos muito sérios. Além disso, e com isto termino, é que os problemas são muito grandes, muito sérios. A expansão da possibilidade da educação à distância, o que tem feito as escolas autorizadas pelos estados, e mais ainda, autorizadas pela lei, é oferecer parte dos itinerários formativos na educação à distância, em contraturno. Ou seja, se o aluno vai trabalhar, como vai ter uma aula em contraturno? E à distância. Essas aulas à distância, poucas vezes são sincrônicas, ou seja, com um professor presente, do jeito que a gente está conversando aqui, e muitas vezes são aulas gravadas. Os alunos não assistem. Não assistem porque ou não têm condições de internet em seus bairros, ou utilizam o celular da mãe, e a mãe foi trabalhar com o celular, ou simplesmente o jovem gosta da internet para jogar, gosta da internet e sabe usar a internet para jogar, para se comunicar através das redes sociais, não para estudar. Ô Nora, exatamente sobre este assunto que você está abordando agora na questão da internet, de que maneira você entende que este avanço tecnológico que existe através dos celulares, dos tablets, da inteligência artificial, que tem se discutido bastante, auxilia ou deveria auxiliar na educação brasileira? E com um exemplo que nós tivemos recentemente na pandemia, em que nós fomos obrigados a ter, quem é estudante, a aula à distância, para quem trabalha a questão do home office, que depois passou a ser híbrido. De que maneira que você entende que essa tecnologia deveria estar presente na nossa educação? Esse problema de conexão, de internet, de muitos alunos sem celulares, aí às vezes a prefeitura ou o estado, ele fornece o material. É uma solução esse ensino médio que você falou à distância? É algo positivo ou a evasão escolar pode ficar ainda maior? De que maneira que você entende os nossos estudantes na questão do ensino à distância, sendo que ele já existe, mas daí principalmente para quem tem o curso superior, as faculdades? Olha, o avanço tecnológico passou a ser considerado um sujeito. Ou seja, parece que ele age sozinho, né, autonomamente. Não. A tecnologia é uma mídia. Ela media um processo. Neste caso, está mediando nossa conversa. O avanço, a tecnologia como uso metodológico, como parte de uma atividade, como parte de um processo pedagógico, é muito bom. Por exemplo, eu posso, em uma aula, trazer a possibilidade de uma pesquisa na internet no meio da aula, por exemplo, ou imagem, que não teria acesso de outra maneira. Mas isso não passa a ser a aula. Tá? São duas coisas muito diferentes. Uma das principais vantagens de uma escola são as relações humanas. As relações humanas entre os professores com os alunos, entre os professores, entre os estudantes. Essas relações humanas são fundamentais para a constituição da identidade desse jovem. E eu vou te dar um exemplo. É bastante comum escutar, e isso vem aparecendo, olha, desde pesquisa que eu faço nos anos 2000, eu faço pesquisa no ensino médio há 30 anos, pelo menos, que o aluno escolhe o que estudar no ensino superior, ou te responde qual é a matéria que mais gosta, qual é a disciplina que mais gosta,
pela experiência que ele teve com o professor. Ou seja, é na relação entre o professor e o aluno que o aluno constrói o prazer pelo estudo e o prazer por determinada uma ou outra disciplina. Tá? Isso já está mais do que demonstrado. A outra questão, a escola tem outros momentos importantíssimos de socialização. Durante a pandemia, os estudantes de todos os níveis, creche, fundamental e médio, se você perguntava o que você tem mais saudade, eles respondiam. No caso fundamental e médio, respondiam os amigos. E na creche, falavam a tia. Então, isso não pode ser desconsiderado, porque é fundamental quando se pensa em educação, em avanço tecnológico, em tecnologia, em ensino remoto, ou por aí vai. Tá? Por outro lado, a pandemia mostrou isso claramente. Os jovens aprenderam muito pouco, as crianças aprenderam muito pouco, por vários motivos. Um dos motivos, as condições emocionais que a pandemia produziu em muitas das famílias. Outro motivo, as condições materiais. Porque é muito interessante isto que você coloca, que os governos, no caso de São Paulo também, especificamente, têm dado tablet para os alunos. Tudo bem. Mas tem duas coisas que não se levam em conta. Primeiro, o tablet tem que funcionar com internet. E as internet em São Paulo e no Brasil como um todo ainda não está suficientemente desenvolvida. E outra questão fundamental que mostrou a pandemia é que as casas não têm, a maioria das casas, não tem um espaço para estudar. Então, o aluno está com o tablet, atrás tem o filho, um dos irmãos brincando, do outro lado tem a mãe amamantando o outro filho, ou cozinhando, porque ele está na cozinha, ou ele está na sala, e não dá. Então, não é só o tablet, é toda a construção de um espaço de aprendizagem. Que isso, ou quem oferece isso, é a escola. A outra coisa que aconteceu durante a pandemia, e nós estamos vivendo hoje as consequências disso, é a expansão descontrolada do mercado de aplicativos e outro tipo de mecanismo para o ensino na escola ou fora da escola. É impressionante a quantidade de empresas que se criaram ou outras que não tinham esse tipo de aplicativo que hoje existem no mercado. Elas são extremadamente agressivas na sua possibilidade, na sua criatividade. Nós temos hoje aplicativos para todas as disciplinas das bases nacionais comuns. Nós temos aplicativos que ensinam aos professores como ensinar. Nós temos aplicativos para que o aluno, para que a família saiba acompanhar. Tem aplicativo de todo tipo. O que estão fazendo os estados? Os estados compram esses aplicativos. Isso também foi permitido pela lei na lógica das parcerias público-privadas. Então, nós temos hoje um sistema mercadológico da educação que está tomando conta da reforma do ensino médio. Ô, Nora, nós já estamos encaminhando aqui para o fim da nossa entrevista, mas ainda quero tocar em dois assuntos com você. O primeiro, eu falei na minha abertura, famílias e estudantes precisam ser ouvidos? Qual que é a sua análise?
Me dá 2 minutos que eu não te respondi uma coisa da pergunta anterior, pode ser? Bom, você me perguntou se toda esta situação, na verdade você me perguntou do avanço tecnológico, mas eu vou falar de toda a situação, pode aumentar a evasão. Eu já expliquei que o que sim tem aumentado, já demonstradamente, a transferência para o ensino noturno. Ainda não voltaram todos os alunos que deixaram de assistir pela internet durante a pandemia à escola. Não temos dados, ainda não saiu um censo para saber se há maior evasão. Mas o que sim, com certeza, corre-se o risco de um aumento da desigualdade social e educacional. Nós temos, e isso eu não falei, que nas únicas 2 disciplinas que passam a ser obrigatórias com a reforma é matemáticas e português. O resto das disciplinas, cada estado define sua carga horária. Nos itinerários formativos, dependendo do itinerário formativo, alguns conteúdos de disciplinas tradicionais, para chamá-las de algum jeito, continuam presentes e em outros não, dependendo do itinerário formativo. Então, nós podemos dizer que há uma precarização enorme da formação geral de todos nossos jovens, da formação cultural e da formação científica de nossos jovens. Frente ao conservadorismo que está vivendo neste momento o Brasil e as consequências desse conservadorismo, estamos também abandonando, ou nós não estamos, a reforma pretende também abandonar a escola como um espaço cultural e de formação de nossas gerações. Concordo, devem ser ouvidos estudantes, devem ser ouvidos famílias, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. No entanto, educação, a concepção de educação não são simplesmente opiniões. Não são simplesmente opiniões. Nós temos uma trajetória educacional no Brasil de exclusão e desigualdade que temos que levar em conta quando a gente pensa a reforma do ensino médio. Muito mais complexo que uma questão de opinião. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, é uma escuta que precisa acontecer e não fica só nessa questão de opinião, porque é a vivência também dos profissionais de educação e também das famílias. Para a gente poder... E uma coisa mais, desculpa. Pode e falar. A concepção de visão de mundo. O que nós queremos para o Brasil, para as próximas gerações e para as próximas décadas de nosso país. Sem dúvida. É isso que está em jogo. Sem dúvida. E avanço necessário que precisa acontecer. Para a gente poder encerrar, não posso deixar de te perguntar, já que nós estamos falando sobre educação, sobre os recentes ataques que a educação, os estudantes, os profissionais nas escolas têm sofrido, também com mensagens em redes sociais, esse terrorismo. É um momento perigoso, é necessário uma ação rápida. Como é que você tem visto tudo o que tem acontecido no nosso país? Bom, a primeira coisa é que temos que nos conscientizar que são actos de violência contra as escolas. Não são actos de violência escolar, nem nas escolas. São contra as escolas. Isto, de outras maneiras, não é novo. Nós tivemos, até pouco tempo atrás, durante a era Bolsonaro, a chamada escola sem partido, que também era um ataque, e não sabemos se não continua existindo, um ataque de violência contra as escolas. As escolas militarizadas são outro ataque de violência contra as escolas. Então, é importante destacar, eu tenho aqui um dado, se você me permite, que é que os ataques
as escolas se iniciam em 2022. Nós não temos tradição disso. Nos Estados Unidos, que iniciou-se bastante antes. Nós não. Se iniciam os ataques às escolas a partir de um movimento também muito agressivo de neoconservadorismo, de fascismo nas escolas, de fascismo na nossa sociedade, de valorização da violência, da supremacia branca, da reverência aos torturadores no governo militar. Tudo isto aflorou, fez aflorar um movimento, condutas extremadamente violentas que podem ter algumas medidas rápidas, mas elas não vão solucionar um processo de inculcação tão forte como tem acontecido nos anos de governo Bolsonaro. Como imaginar que está passando na mídia que o dia 20 de abril haverá atentado comemorando o aniversário do senhor Hitler? Como podemos imaginar que voltamos atrás tantas décadas no Brasil que tínhamos construído, entre outros momentos, na década de 80, com processos de gestões democráticas, de participação, de discussão? Então, eu posso dizer o que podemos fazer nas escolas. Nas escolas. Nas escolas não adianta colocar polícia. Não adianta. Isso só intimida mais os estudantes. O que precisamos fazer nas escolas é oferecer as ferramentas para que os estudantes não caiam nessa ideologia. E por isso, entre outras coisas, que estamos tão preocupados com a redução enorme das possibilidades de ensino de história, de sociologia, de filosofia e de outras tantas disciplinas. De um espaço para aprender, para discutir sobre a ciência, sobre as relações humanas e criar um espírito crítico nestes adolescentes. Isso pode fazer a escola, mas a reforma do ensino médio não está olhando para essa possibilidade. Nora Krausik, professora da Unicamp, muito obrigado novamente pela disponibilidade do seu tempo, a aula que você deu aqui, as explicações, expondo os problemas, os desafios que nós temos que enfrentar para agora, mas também para um futuro muito próximo. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar, porque a gente sabe que educação é um tema importante que a gente vai continuar abordando aqui e sempre tem assunto para a gente poder falar. Então, muito obrigado, Nora, pela sua participação. Muito obrigada a você, Gabriel, e a toda a equipe. E podem contar comigo, estou à disposição para conversar quando vocês precisarem, porque uma das funções fundamentais de um pesquisador ou uma pesquisadora é poder também transmitir nosso conhecimento e transformá-lo num conhecimento para toda a população e que, por favor, terminemos com estas ondas de conservadorismo e violência que temos em nossa sociedade brasileira. Sem sombra de dúvidas, e é também o nosso objetivo aqui, dar este espaço aqui para poder abordar sobre a educação, sobre os problemas da nossa cidade, do nosso estado e, claro, do nosso país. Agradecendo mais uma vez a Nora participando ao vivo nesta quinta-feira, 1h mais 25, hora das notícias aqui da Metrópole de Campinas. Todo mundo sabe, né, que praticar atividades físicas é essencial para a saúde. Para pessoas com sobrepeso e diabetes tipo 2,
frequentar a academia pode ser ainda mais benéfico. Um estudo da Unicamp mostrou que o treinamento combinado, aquele que inclui exercícios de força, aeróbicos na mesma sessão, é um importante aliado do metabolismo da glicose, da capacidade física e também da composição corporal desses pacientes, melhorando os marcadores clínicos e bioquímicos. Olha só. A pesquisa, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e desenvolvida durante o doutorado de Ivan Bonfante, foi realizada no Laboratório de Fisiologia do Exercício da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Segundo a professora de Educação Física e orientadora do estudo, o objetivo foi investigar os efeitos do treinamento combinado no processo em que o tecido adiposo branco, que estoca gordura, se transforma em um tecido adiposo bege, intermediário entre o branco e o marrom. Tanto o tecido adiposo marrom quanto o bege desempenham papéis na termogênese, ou seja, no processo de aumento do calor corporal que ajuda a queimar calorias. A gente tinha visto que o treinamento combinado, que é o treinamento de força, conhecido como musculação, mais o treinamento aeróbio, que é a caminhada, a esteira, a bicicleta, quando feitas numa mesma sessão, no mesmo dia, no mínimo 3 vezes por semana, conforme as recomendações da Associação Americana de Diabetes, o American College of Sport Medicine, ele promovia melhora dos marcadores clínicos, bioquímicos, como diminuição da glicemia, da insulina, da resistência à insulina. Também promovia efeitos anti-inflamatórios nos voluntários. E nesse projeto atual, a gente queria entender os mecanismos de adaptação do tecido adiposo, para ver se o tecido adiposo ele mudava com o treinamento. Para o estudo, mais de 300 voluntários foram separados em 2 grupos. Um de controle que não passou pela intervenção e outro que participou de um protocolo de 16 semanas de exercícios sem mudança na dieta. 3 vezes por semana, eles realizavam sessões individualizadas de aquecimento, treino de força e aeróbico. De acordo com a orientadora, as melhoras foram significativas na saúde do segundo grupo ao final do experimento. O treinamento combinado, ele já é recomendado para a promoção da saúde em várias patologias, inclusive no envelhecimento. Tá? Então, na obesidade, no diabetes, por que ele é recomendado? Porque ele associa o benefício dos 2 tipos de exercício físico. Então, se você faz musculação isolada, você tem um tipo de benefício. Você faz o treinamento aeróbico, você tem outro tipo de benefício. Quando eu faço os 2, eu tenho os benefícios dos 2 tipos de treino, porque as adaptações no seu organismo são diferentes. Entre os principais resultados foram observadas reduções nos níveis de glicose, de resistência à insulina, de gordura corporal, de marcadores inflamatórios, de triglicerídeos e do colesterol VLDL, indicador associado à obstrução de vasos sanguíneos. E o que a gente viu na conclusão desse estudo é que o treinamento combinado ele foi capaz de modificar o tecido adiposo branco, fazendo com que ele tivesse características desse tecido adiposo bege, contribuindo para o gasto calórico, melhorou todos os marcadores bioquímicos e inflamatórios e, além disso, no PET-CT, que é essa tomografia, nós vimos que ele foi capaz de ativar o tecido adiposo marrom. Todos esses efeitos, com certeza, contribuem para a melhora da saúde, dos parâmetros clínicos do diabético tipo 2. A cada dia cresce o número de diabéticos no Brasil e no mundo. Por isso, buscar estratégias de tratamento para diabetes é fundamental. E os resultados da pesquisa da Unicamp indicaram que o tratamento combinado pode ser um tratamento coadjuvante para pacientes com diabetes tipo 2 e sobrepeso, evitando a dependência de insulina. E, inclusive, alguns dos nossos voluntários até reduziram a quantidade de remédios que tomavam antes do treinamento. O exercício físico é um dos fatores que previnem o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, que é a hipertensão, as doenças cardiovasculares, a aterosclerose, diabetes e entre outras doenças. O estudo pode ser um caminho promissor para novas medicações ou tratamentos,
Mas Cláudia destaca para a importância de incluir o exercício na rotina. Façam exercício físico, incluam exercício físico no seu cotidiano. Com certeza você terá mais qualidade de vida e terá a sua patologia, no caso diabetes, muito bem controlada. E a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas e olha só, como resultado do festival Jacuba de Grafite, a cidade de Hortolândia agora conta com o segundo maior muro grafitado aqui do país. Olha só. A Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia realizou a 6ª edição do Festival Jacuba de Grafite, que busca valorizar esse tipo de arte. Claudinei dos Prazeres, secretário adjunto da pasta, falou sobre a iniciativa. Onde o nosso grande objetivo é fazer o quê? Popularizar a arte do spray para diversas pessoas, com todas as linguagens, fazer com que Hortolândia seja uma referência na arte, na pintura, e Hortolândia seja conhecida com a maneira por meio das novas pinturas e do grafite, principalmente. Todas as edições do Jacuba é focado no grafite. Nós recebemos aqui, desde as primeiras edições, inclusive essa foi a maior edição em número de grafiteiros, né, de artistas. Nós tivemos em média de 30 a 40 artistas nas outras edições, mas nessa batemos recorde, né? Foram 116 artistas, 120 artistas de 16 estados e da região metropolitana de Campinas. Muitos artistas, a grande maioria da cidade também. E é uma forma de valorizarmos e reconhecermos esses artistas, valorizando a sua arte e o seu grafite. O resultado do festival foi 1.500 metros quadrados de muro grafitado na ETA, estação de tratamento de água no bairro Jardim Boa Esperança, que o torna o segundo maior muro grafitado do Brasil. Para chamar atenção sobre a constante luta do bairro contra a falta de água, a organização escolheu esse tema para a pintura. E no mês de março, no dia 22 de março, em comemoração ao Dia Internacional da Água, foi uma junção do meio ambiente e a Secretaria de Cultura em parceria com a Companhia de Água do Estado de São Paulo, a Sabesp, que tem esse grande muro, 1.500 metros quadrados de muro, e a gente pôde fazer o quê? Além de reconhecer e conscientizar da importância da água no mundo, é também embelezar esse bairro por toda a sua luta pela água. Então foi um marco histórico da luta dessa comunidade também. O público pôde conhecer os diferentes estilos que existem no grafite, como o realismo, personagens, figurativo, letras e 3D. Leandro Cranion, um dos organizadores, trabalha com essa arte desde os anos 90 e ressaltou a importância do movimento para a comunidade. O grafite, a gente tem esse costume do hip hop, dizer que o hip hop ele salva vidas, né? E aí o grafite também, né, como um elemento do hip hop, e ele transformou assim a minha vida, né? Eu digo isso, o caminho profissional que eu segui e tal. E a gente vive muito isso, né? Então é um desejo que está dentro da gente de cada vez mais ampliar, né? Que cada vez mais tem ações de grafite e que mais pessoas possam ter acesso, né? Então a gente tem essa coisa dentro da gente, então parte disso, né? E aí com a experiência, né? De visitando outras cidades, vendo que outras cidades estão fazendo grandes projetos, se torna uma grande referência. Então tinha esse desejo aqui, falando por que Hortolândia também não ser uma referência e não entrar no mapa aí do grafite, né, nacional. Por ser uma obra tão grande que reuniu tantos artistas, será que chamou a atenção do Guinness Book? Olha, essa questão de maior mural, né, a gente sabe que sempre está surgindo vários murais por aí, Brasil afora. Nosso objetivo não é a questão de tamanho e de número, né, mas sim esse fomento, né, e sim que as pessoas fiquem sabendo que Hortolândia é uma boa cidade, que a gente consegue receber bem os artistas, que aqui tem arte também, que a gente produz arte e quem sabe aí no futuro, sim, né, a gente de repente entrar aí como o maior evento do Brasil e também transformar essa edição numa edição internacional, que talvez aí seria o próximo passo, né? A gente teve esse grande avanço de número de artistas, a próxima edição talvez seria o desafio
transformar aí a 7ª edição numa edição internacional e trazer artistas também de outros países também. Vale ressaltar que os artistas não foram convidados e sim fizeram inscrição. Mesmo com o carnaval e outros feriados, pessoas de todo o país queriam vir para Hortolândia. O Jacuba, a gente idealizou ele um pouco antes da pandemia. Foi um pedido assim, né, do nosso antigo prefeito, já falecido, o Ângelo, que ele queria fazer um grande mural na cidade. E a gente queria proporcionar um evento diferenciado, né? Então, no início, a gente trazia artistas de outros estados para que a gente pudesse fazer uma troca, né, cultural, né, com os artistas locais. Então, a nossa ideia no início, ela não foi tantos artistas como foi, né, nessa edição, na 6ª edição. Com o mural, a cidade começa a diferenciar, de forma bem colorida, sua paisagem urbana. Mesmo que a pessoa não vá fazer grafite, mas incentiva ela a apreciar a arte, né, por ser uma coisa mais democrática. Então a gente tem assim, a gente não tem um museu de arte aqui em Hortolândia, mas a gente tem um museu a céu aberto. Estamos fazendo vários murais assim, né? Então a gente tem vários museus a céu aberto para a cidade. 1h mais 36, hora das notícias aqui do Legislativo, porque ontem foi dia da 20ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 6 projetos. Entre eles foi aprovado a proposta do vereador Fernando Mendes, que obriga o cultivo e consumo de ora pronobis nas escolas municipais aqui de Campinas. Existem muitas formas interessantes de apresentar uma alimentação barata, de fácil cultivo para as nossas crianças. E quando a gente olha para esse grupo das PANCs, né, das plantas alimentícias não convencionais, o ora pronobis ele se destaca, né, porque é rica em proteínas, é antioxidante, anti-inflamatória, inibe, né, ajuda no tratamento da anemia, aumenta a imunidade, enfim, e é de fácil cultivo também, e é uma hortaliça brasileira, né, nativa brasileira. Então, dentro de todos esses argumentos, nós conseguimos, juntamente com o CONUTRI, o Conselho de Nutrição da cidade, nós criamos uma redação, e essa redação ela passou por todos os pareceres, sempre dando aquela ajustada. Já existem as hortas pedagógicas, né, que são cuidadas por técnicos, e a nossa proposta é que haja esse cultivo, mas que também possa também futuramente ter aí na culinária as receitas para ajudar as crianças por conta do seu poder nutriente. Ainda de acordo com o parlamentar, durante as reuniões surgiu a ideia da realização de um concurso nutricional com o uso do ora pronobis para incentivar este cultivo e o consumo da planta. Essa questão do concurso foi uma ideia dos próprios nutricionistas de uma reunião que fizemos, porque quando nós falamos do ora pronobis, eles já tinham, muitos deles já faziam uso na sua própria casa. Falou, chegou num bom momento. É interessante, é um cultivo diferenciado, tem alguns espinhos nela, mas que vai ajudar muito na saúde, vai ajudar na alimentação e vai levar Campinas a sair na frente mais uma vez. A gente segue repercutindo aqui a 20ª reunião ordinária porque os vereadores aprovaram, só que agora em primeira análise, o projeto de lei de autoria do vereador Igor Diego, que autoriza o pagamento do cartão Nutrir Campinas em valor dobrado no mês de dezembro. O Cartão Nutrir é um programa da Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura de Campinas, que tem por objetivo garantir e ajudar na segurança alimentar aqui das pessoas mais carentes, que estão em vulnerabilidade social. Então eles recebem um valor por mês, não é um valor muito alto, tá, Mirna? É R$ 109 aproximadamente e tem alguns reajustes anuais. Porém, esse valor ajuda muito. E aos finais do ano, tudo a gente sabe, você que nos assiste sabe que tudo fica mais caro. Então o poder de compra ele é bem menor.
Então, essa proposta visa tentar dar uma condição, uma qualidade de vida, uma alimentação aos finais de ano, garantindo o 13º pagamento. Conforme a proposta de autoria do parlamentar, então, além de receber o valor mensal, o assistido deve receber o benefício em dobro no mês de dezembro. Hoje tem 30 mil famílias que recebem algum benefício social. Então, já tem a previsão orçamentária dessa proposta, porque isso custa. Então, a gente, quando vai fazer uma proposta desse sentido, temos que observar se não vai extrapolar o limite de pagamento da secretaria. Você pode assistir na íntegra todas as discussões e votações da 20ª reunião ordinária no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem a aba lá escrito ao vivo, você clica e consegue assistir a reunião ordinária. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Carlinhos Camelot apresentou um projeto de lei que visa criar políticas públicas de segurança para professores e alunos das escolas do município. Acompanhe a proposta. O vereador Carlinhos Camelot protocolou o projeto de lei que estabelece as políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino da cidade de Campinas. A preocupação da gente é o que vem acontecendo nas escolas. A gente está aí presenciando vários fatores, as pessoas levando arma para as escolas, agredindo professores, tudo isso contesta que a gente acabou vendo esse projeto de lei para que incentive e faça as políticas públicas para que isso não aconteça nas escolas municipais e estaduais. Um levantamento feito pela Unicamp contabilizou 23 ataques violentos dentro das escolas no país nos últimos 20 anos. Desses dados, 30% só foram no ano passado. Segundo o parlamentar, o projeto é de extrema importância, com o objetivo de minimizar a falta de segurança nas escolas. O projeto ele vai, vamos pôr aqui, que ele vai fazer uma adequação que não vai coibir com que as pessoas façam, mas vai dificultar com que as pessoas façam. A política, o projeto ele visa assim, a gente tem um botão de pânico. Um exemplo aqui, que a professora está na sala de aula. Quando aconteça alguma coisa, esse botão de pânico, acione a guarda municipal, acione a diretoria, para que tenha socorro o mais rápido possível, que é como no banco. Se acontecer alguma coisa, a pessoa aperta o botão de pânico, as viaturas já estão ali no local, as mais próximas, chegam a tempo e acaba conduzindo a situação. É isso que nós queremos. Projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro determina que as escolas públicas e privadas tenham vigilância patrimonial para reforçar a segurança. O vereador Otto Alejandro protocolou na Câmara Municipal um projeto de lei que determina serviço obrigatório de vigilância patrimonial nas escolas. Eu estou apresentando esse projeto de lei, né, que é justamente para poder estabelecer nas escolas públicas e privadas que tenham o vigilante patrimonial armado, preparado, né, porque hoje nós temos na maioria delas controladores de acesso. A proposta tem como objetivo controlar os riscos ao patrimônio e à integridade física de alunos e colaboradores das escolas públicas e privadas de Campinas. Mesmo entendendo que o Poder Legislativo não pode gerar despesas ao Executivo, o vereador ressalta que a segurança ostensiva nas escolas é prioridade. Como vereador, eu estou apresentando esse projeto, é uma senha, é um código já para o Executivo tem que fazer alguma coisa. Antes que algo aconteça aqui também na cidade de Campinas, como já aconteceu no Nordeste, aconteceu em São Paulo, agora em Santa Catarina. Quando vai ser o próximo ataque? Não sabemos. Então nós temos que prevenir e colocar dentro das nossas escolas esses vigilantes patrimoniais. Conforme o parlamentar, hoje as escolas do município já contam com o serviço de controle de acesso. Porém, uma nova empresa de vigilância armada deve ser contratada através de licitação. Hoje nós já temos lá os controladores de acesso, que já é uma empresa terceirizada, e essa mesma empresa terceirizada, ela já tem o vigilante patrimonial que tem um preparo maior com arma de fogo, com defesa pessoal e etc. Então nós temos que colocar pessoas mais preparadas para lá. Para se acontecer alguma coisa em alguma escola dentro do município, nós já vamos estar resguardados e protegendo as nossas crianças.
Através de um requerimento, o vereador Marcelo Silva solicita informações à Prefeitura sobre a possibilidade de se instalar portas giratórias com detecção de metais nas entradas das escolas municipais aqui em Campinas. Professores e crianças foram vítimas fatais de ataques à faca nas escolas do Brasil recentemente. E é exatamente por isso que o vereador Marcelo Silva solicita informações junto à Prefeitura para saber sobre a possibilidade de instalar portas giratórias com detector de metais nas entradas das escolas municipais aqui de Campinas. Que é obviamente para você não entrar com objetos cortantes, faca, estilete e as armas também, né? Isso, mais uma vez, em razão dos últimos acontecimentos trágicos nas escolas. Existem algumas escolas que já têm isso fora do Brasil, Israel, Estados Unidos. A gente sabe que existe um custo muito elevado para isso, por isso que, assim, de uma forma responsável, nós queremos levantar esse custo e, se é viável, se faça essa instalação. A gente sabe que recursos para a Secretaria de Educação tem, né? O prefeito Dário tem investido muito forte, como, por exemplo, a construção de mais 16 creches. E também é importante a gente saber, né, levantar esse custo, porque muitas vezes fala, pô, isso é inviável, não dá para fazer. Não, é um custo que é possível que seja feito, dá para a gente conversar, como são várias, dá para a gente conseguir um preço menor, enfim. Mas é mais uma ação, mais objetivo para que tipos de tragédias, como mortes, facadas, não aconteçam nunca mais nas escolas. Caso seja possível, quando será iniciado o estudo? Também pergunta o vereador Marcelo Silva. São ações, claro, você não vai fazer isso da noite para o dia, são ações coordenadas, com o corpo de direção, com os professores, treinamento, orientação, psicólogos, corpo pedagógico. Então, assim, você tem um envolvimento de vários profissionais. Eu falo que é um multidisciplinar, são várias pessoas trabalhando no mesmo objetivo. Além disso, o parlamentar quer saber quais medidas efetivas de segurança são tomadas hoje em Campinas para proteger crianças e professores nas escolas municipais de eventuais ataques. A gente sabe que a circulação muitas vezes de pais, enfim, até pessoas fora do ambiente escolar é muito grande, né? Então eu sempre faço uma correlação com os bancos. Os bancos da mesma forma, a gente tem uma circulação muito grande de pessoas. Claro, reduzir a zero, o banco não reduziu, mas ele restringiu praticamente a quase zero o número de assaltos que se tinham, né, quando você entrava com armas, enfim, objetos cortantes. Em reunião extraordinária, a Comissão de Educação e Esporte analisou projetos e propôs moção contra o ataque à creche na cidade de Blumenau. A primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, presidida pela vereadora Guida Calisto, contou também com a presença dos membros do colegiado, os vereadores Edson Ribeiro e Gustavo Peta. Na pauta, 25 projetos que passaram pelo grupo. Além desses PLs, a gente tem discussão e votação de pareceres apresentados pela relatoria durante a reunião. Então, a gente tem mais um. Na verdade, a pauta aqui tem 24, né, projetos, e tem mais um que chegou, que a gente vai colocar em votação, tá? Mais um que chegou. E também eu gostaria de apresentar depois uma moção sobre a situação do que aconteceu hoje na escola, né, em Blumenau, aquele ataque que eu acho que é super oportuno a gente debater, né, chocante o que aconteceu. Gostaria de apresentar uma moção pela comissão. Mais um fato de uma escalada de violência grande nas escolas, nas creches, né? Há alguns anos atrás, a gente observava, e ainda observa, esses acontecimentos terem uma certa rotina na vida nos Estados Unidos. E a gente, de alguma forma, até observava isso e refletia, né, de que isso não ocorria no Brasil. E nós resolvemos, vamos dizer assim, importar essa cultura de ódio, de culto às armas, de violência explícita e de algo que não tem outro nome, né? Na verdade, é uma escalada de cunho neofascista que tem crescido no Brasil, que está impregnada em valores, em parte da sociedade brasileira, e que cria uma cultura de violência
em crescimento. Então é preciso que a sociedade brasileira consiga compreender o que está acontecendo e que possa reagir a isso, né? Então eu queria saudar a iniciativa da moção, aprovar, e a gente espera que o plenário também possa depois referendar, se tornando uma moção de toda a casa. O que está acontecendo nas escolas aí, olha, é incrível uma coisa dessa. Inclusive no satélite Íris 1, a escola São Judas também teve um problema grave, de uma pessoa correndo atrás das crianças, e esse vereador que tomou a posição, que tinha muitos buracos no muro, muito mato, a escola já está roçada, os buracos do muro já estão tampados, e para proteger as crianças. Ah, mas a escola São Judas é estadual, nós vamos ficar esperando o quê? De braços cruzados? Não, nós temos que tomar uma medida. Tem um dado que nos últimos 8 meses foram 9 escolas atacadas, né, no Brasil. E a gente vê que de um tempo para cá tá havendo uma escalada muito grande, realmente, como o vereador Gustavo Peta disse, uma escalada muito grande. E a gente sabe que isso é fruto, né, desse ambiente intolerante, desse ambiente também que acaba tendo as plataformas de internet motivando, incentivando uma galera radicalizada, né, de intolerante, nazista, neonazista, e a escola, né, sempre foi muito atacada nesse último período. Os projetos foram deliberados e seguem para outras comissões e podem passar por votação em plenário. A moção foi encaminhada e aprovada pela Câmara na 19ª reunião ordinária. Ao final, a presidente da comissão lembrou do que ocorre nos Estados Unidos em relação aos ataques nas escolas. Escutei hoje a professora, acho que Thelma Lima, né, da Unicamp, que ela estuda sobre o tema. Ela falou: olha, os Estados Unidos investe muito em segurança, muito, em câmeras, muito, mas mesmo assim lá tem muito ataque e matam-se muita criança também em escola. Porque ao mesmo tempo que se tem muito investimento em segurança das escolas, mas tem um incentivo enorme, gigantesco, pela indústria armamentista, inclusive de armar a população. Então, quer dizer, o que adianta? Tem muito investimento, mas acaba não resolvendo, porque de fato não tem políticas públicas que tentam resolver, né, de fato a questão. A terceira reunião da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais foi realizada na tarde de ontem no plenarinho aqui da Câmara Municipal. Presidida pelo vereador Permínio Monteiro, a reunião abordou temas relevantes como Abril Laranja, a importância da cidade de Campinas ter um hospital veterinário e também da ampliação dos espaços PETs aqui no município. O vereador Permínio Monteiro abriu a reunião falando sobre a necessidade da implantação de um hospital veterinário em Campinas. Na noite de segunda-feira, a Câmara Municipal aprovou a criação de uma frente parlamentar para promover o debate com a população, instituições e representantes da sociedade sobre o tema. Para Permínio, existe um grande vácuo em relação a um hospital para os animais, principalmente pelo porte da cidade, e que precisa ser preenchido o quanto antes. Então essa seria a intenção no Hospital Veterinário Público aqui na cidade de Campinas, para ter todo esse tipo de atendimento. O animal entrar e ser muito bem cuidado. E eu acho que é possível, eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que abrir um pouco o coração do poder público, no caso do poder executivo, e ter um olhar mais clínico em relação aos animais. Campinas tem 380 mil cachorros e 260 mil gatos. Então você imagina a necessidade, é necessário. Então precisamos, vou lutar até as últimas instâncias, se necessário for, para a gente ter essa grande conquista para a causa animal aqui em Campinas. O médico veterinário que participou da reunião destacou a urgência da proposta, lembrando que um hospital tem uma capacidade maior de atendimento, em especial para suprir demandas de exames mais sofisticados. Eu digo que os hospitais veterinários são de extrema importância, principalmente por conta da área que ele abrange, da área que ele pode ajudar a população. Eles
Os hospitais veterinários eles são extremamente bem preparados e é uma coisa que a gente realmente precisa em Campinas. Nós temos alguns hospitais veterinários, mas eles são particulares também, que aí fica aquele preço mais acima, né, um custo mais elevado, que muitas vezes um tutor fala, nossa, mas eu não consigo pagar esse custo. E mesmo com convênio, muitas vezes fica muito caro. Então, o ideal mesmo seria um hospital veterinário popular, que aí ele consegue sim ajudar a maior parte da população. O vereador também alertou sobre os casos de acidentes em avenidas envolvendo animais de grande porte e ainda chamou a atenção para o Abril Laranja, mês da prevenção aos maus tratos contra os animais. Quero aqui deixar o Abril Laranja para a população de Campinas, para que as crianças das escolas, para que as pessoas se conscientizem e saibam que o Abril Laranja é um mês especial de conscientização contra os maus tratos aos animais. Mas temos que falar todos os dias. Todos os dias a gente tem que conscientizar as pessoas, crianças e os que realmente gostam e mostrar para eles que não podemos maltratar os bichinhos. Uma explicação breve que eu posso dar aqui para vocês é que maus tratos não se caracteriza só por bater ou espancar o animal. Deixar o animal fora de casa durante o dia todo com aquele sol, sem presença de comida ou de água. Dentro do carro, com os vidros fechados, o animal fica cozinhando lá dentro. Ao encerrar a reunião, o parlamentar ainda afirmou que irá trabalhar para ampliar o projeto da Praça Pet, aprovado em 2017 na cidade. A intenção, como presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui na Câmara Municipal de Campinas, é através de indicação, levar para toda a cidade de Campinas, em locais que são ociosos e não estão sendo ocupados ou usados por pessoas, para que a gente possa construir os espaços PET, que é as praças PET. Fiz a indicação para o prefeito, onde o prefeito está analisando com carinho, para que a gente possa construir em vários bairros de Campinas, principalmente mapeando locais onde tem muitos apartamentos, que as pessoas têm o seu bichinho preso no apartamento e não tem um local específico de lazer para levá-los. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Paulo Búfalo protocolou uma moção que apoia a iniciativa do Instituto Vida Livre em buscar melhorias na Lei nº 9.605 de 1998, para que sejam agravadas as penas previstas para o acometimento de crimes contra a fauna. O Instituto Vida Livre é uma organização não governamental brasileira que trabalha na reabilitação e soltura de animais em situação de risco. Atua no suporte à fauna apreendida pelos órgãos de fiscalização e também realiza resgates voluntários em diversas localidades. Por isso, o vereador Paulo Búfalo apoia a iniciativa do Instituto Vida Livre em buscar melhorias na Lei nº 9.605 de 1998, para que sejam agravadas as penas previstas para o acometimento de crimes contra a fauna, e fez uma moção de apoio. Recentemente denunciando situações onde um caçador foi contratado para abater onças pintadas, né? E fez isso de forma muito cruel, exibiu inclusive as cabeças dessas onças, uma coisa muito assim, comovente, enfim, que mexe muito com as pessoas. E então o Instituto, que já fazia essa mobilização, acabou dando projeção a ideia do agravamento das sanções contra quem comete esses crimes contra a fauna brasileira. A moção foi aprovada em plenário durante reunião ordinária. E o vereador Paulo Búfalo espera que esse posicionamento
também aconteça com os parlamentares em Brasília. Nesse caso, a Câmara de Campinas, o peso da sede de uma região metropolitana muito importante, é fundamental que nós tomemos esses posicionamentos. Nesse caso, nós esperemos que elas comovam ali os parlamentares, né, a pensarem no agravamento dessas penas contra os crimes aí da fauna brasileira. Hoje o dia até amanheceu com o céu azul, limpo, mas agora a nebulosidade já toma conta e pode chover agora à tarde, viu? Para amanhã, sexta-feira, a nebulosidade continua em alta já pela manhã e deve chover aqui na cidade de Campinas. Então, nesta sexta-feira, quem for sair de casa, não esqueça o guarda-chuva, hein? Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, portanto, 14 de abril, mínima de 19 graus, não é uma mínima tão baixa assim, e a máxima pode chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos juntos desde o meio-dia. Continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã na sexta-feira a partir do meio-dia ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.